Oi, gente. É um prazer muito grande encontrar todo mundo de novo aqui na República Agro para tratar hoje de um assunto central para o progresso do agro brasileiro. Mas sobre a Embrapa. Todo mundo sabe o papel extraordinário que a Embrapa teve no desenvolvimento da agricultura brasileira nos últimos 50 anos, desde que foi criada, e o seu trabalho gigantesco na conquista das fronteiras agrícolas, do Cerrado brasileiro, criando variedades novas, transformando o Brasil no que ele é hoje, um país fantasticamente exportador de produtos agrícolas de todo tipo. Falar sobre isso, vem conversar conosco uma das figuras mais interessantes e importantes da ciência brasileira, o Silvio Crestana. Silvio Crestana foi presidente da Embrapa no meu tempo com a agricultura. Considero o Silvio uma figura extraordinária. Eu até, não vou falar na frente dele, é ficar chato, mas se eu fosse presidente da República, o Silvio seria o ministro de Ciência e Tecnologia. O Silvio não é agrônomo, ele é físico. E como físico, desenvolveu na Embrapa um trabalho extraordinário lá em São Carlos, e como presidente fez uma coisa espetacular. Silvio Crestana, muito bem-vindo aqui à República. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, ministro, muito obrigado. Privilégio sempre estar contigo e com todos aqueles que nos estão assistindo, para falar de coisas tão importantes como essa, né? Que é da agricultura, da ciência, das tendências mundiais, das tendências, dos desafios da agricultura aqui no Brasil e que dependem de instituições como a Embrapa, do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, né, das organizações estaduais. Agora entrou no jogo a iniciativa privada, que também faz pesquisas, existem organizações não governamentais, enfim, mudou muito o panorama nesses 50 anos de Embrapa. É verdade. Mas, Silvio, todo mundo reconhece a importância da Embrapa e da pesquisa pública no Brasil, além da privada, que você acabou de referir também aqui. Mas, quando o novo governo assumiu no começo desse ano, e o ministro Carlos Fávaro assumiu o Ministério da Agricultura, ele te chamou para fazer uma revisão da Embrapa. Queria que você contasse um pouquinho isso. Como é que essa coisa aconteceu, Silvio? Na verdade, eu volto um pouco antes, porque nós havíamos trabalhado juntos no Agro é Paz, né, em 2018. E naquele momento, naquela data, nós propunhamos que fosse feita uma revisão, uma reestruturação, uma reorganização do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. E dizia, olha, isso precisa ser feito nos primeiros 100 dias, nomear uma comissão, né, de alto nível, para que nos primeiros 100 dias essa comissão trabalhe e que dê tempo, portanto, ao governo. Bom, nós nos motivamos porque eu pude participar do grupo de transição da agricultura, junto com o ministro Guedes, também com a minha colega Tatiana Sá, e também com o senador à época, que era o senador Carlos Fava. Após isso, eu fui chamado pelo senador, que se tornou ministro, assim como pelo presidente Lula, para reassumir a Embrapa, a presidência da Embrapa. E esse não era meu plano, e também eu pensei o seguinte: 50 anos de Embrapa, é hora da Embrapa ter uma mulher na sua presidência, né? Propôs isso, foi aceito, mas em compensação, eu falei: olha, nós precisamos olhar, isso já vinha do Agro e Paz 2018, nós precisamos rever um pouco o que aconteceu nesses 50 anos, onde a Embrapa e o Sistema Nacional de Pesquisa se encontram, e também pensar mais 10 anos, 15, 20 anos, né? Esse é um desafio muito grande. O ministro é sempre um defensor, na verdade, eu sigo essa luz aí do ministro, né? De olhar futuros e não só o presente, o operacional. Então, como eu consegui ficar livre, vamos dizer, do operacional da Embrapa, eu pude falar, olha, vamos construir um grupo de trabalho que possa, durante um prazo, assim como foi feita a comissão que criou a Embrapa, criou o Sistema Nacional 50 anos atrás. E o ministro, obviamente, aceitou e nomeou um grupo, né, a menos de mim, considerado de alto nível. Eu vou até declinar os nomes, né? O ministro Roberto Rodrigues, com quem eu falo, também o ex-ministro Luiz Carlos Guedes Pinto,
a professora Ana Célia Castro e o Pedro de Camargo Neto. Então, essa comissão, esse grupo de trabalho ficou incumbido de 6 meses a apresentar um relatório ao ministro em relação às demandas que estão sendo colocadas pela agricultura e pela ciência, em relação às propostas, que a gente apresentasse propostas, e que, finalmente, nós pudéssemos encaminhar isso ao ministro como algo que ele possa ou pudesse aproveitar na sua ação gerencial como gestor, como ministro, assim como o conselho da Embrapa, assim como a diretoria da Embrapa. Essa é o início dessa história. Nós tínhamos um novo conselho, tinha um novo governo, então é hora, quer dizer, nós tínhamos tudo, portanto, para propor um grupo consultivo, é importante dizer isso, não cabe a nós a implementação, não cabe a nós a execução e nem o acompanhamento. Cabe a nós não representamos associações ou grupos, é um grupo que trabalhou porque entende que tem um dever cívico, foi voluntário o trabalho de acompanhar a agricultura, seu progresso através da tecnologia, da ciência, e foi isso que nós fizemos, uma dedicação fantástica. Agradeço, inclusive, de público aqui a todos do grupo de trabalho, e tivemos todo o apoio também do ministro e das suas estruturas para que nós pudéssemos gerar o relatório que entregamos em 5 de outubro ao ministro. Silvio, você coordenou esse grupo de trabalho durante 6 meses, democraticamente, com todo o juízo possível, o equilíbrio máximo possível. Pergunta para você, quais são os temas, as linhas norteadoras do trabalho? Essa é uma pergunta fundamental que logo no início nós nos colocamos, né? Num mundo como esse que vivemos e também mesmo no país, quando a gente olha um pouquinho o horizonte de 1 ou 2, 5 anos, 10 anos, é muito difícil, a incerteza é muito grande e existe uma situação relativamente caótica, né? Então, como é que nós fazemos? Todos os temas, em princípio, são importantes. E aí, se a gente tiver 50 temas, com certeza eles vão se perder. Quer dizer, como é que nós priorizamos? Então, nós escolhemos, né, eixos norteadores, né, do nosso trabalho, e acredito que nós demos uma grande contribuição nesse sentido. Eu acho que essa é a primeira contribuição importante. Quer dizer, quais são os pontos que interessam ao Sistema Nacional de Pesquisas e à Embrapa, pensando no presente e no futuro? Né? Então, nós fizemos considerações iniciais, depois nós trabalhamos os grandes temas e a implicação que eles colocam à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação da agropecuária, principalmente brasileira, do presente e do futuro. Depois nós trabalhamos a questão do modelo jurídico da Embrapa. Trabalhamos também um outro eixo, que foi o modelo de gestão, e trabalhamos mais um eixo, que foi o modelo de financiamento. Com isso, nós tivemos, então, 5 grandes eixos, um que faz um pouco da retrospectiva da Embrapa, quando ela começou, por que ela deu certo, assim como o Sistema Nacional de Pesquisa no seu início, e depois nós entramos, né, no mérito. Quais são os grandes problemas mundiais? Quais são as transições? Quais são as tecnologias disruptivas que vão mudar a face da agricultura? E que o Brasil não pode perder, ele é o líder em agricultura tropical, em tecnologia tropical, e nós não podemos perder essa vanguarda. E como que nós vamos apoiar, auxiliar o setor agropecuário, a agropecuária brasileira, né, que tem seus desafios? Então, foi com esse intuito que nós escolhemos esses 5 eixos e trabalhamos sobre eles. E foi muita gente consultada, né, Silvio? Não foi uma coisa que o grupo ficou fechado em si. Foi uma grande consulta a muita gente, né? Isso é muito importante também dizer. Não foi
o que nós escrevemos e apresentamos ao ministro não foi somente aquilo que nós pensamos. É claro que nós assinamos o documento, portanto, nós endossamos o que nós escrevemos, isso assumimos essa responsabilidade. Mas nós fizemos isso apoiados numa consulta ampla. Nós consultamos desde todos os ex-presidentes da Embrapa, nós consultamos o setor produtivo, o setor público, as representações, as associações, as organizações do cooperativismo, enfim, todos os entes, né, os atores que fazem parte da cena agropecuária brasileira. Nós perguntamos a eles como é que eles estavam vendo o presente e o futuro, nós perguntamos internamente à Embrapa, também a lideranças da Embrapa, enfim, fizemos uma consulta muito ampla e o que nós escrevemos é resultado da consulta e do nosso pensamento, da nossa proposta. Muito bom. Silvio, nós precisamos fazer um pequeno intervalinho agora, rápido, mas na volta eu vou pedir já para você, já ir pensando no intervalo, foi entregue um relatório ao ministro da Agricultura faz um pouco mais de um mês. Eu queria perguntar para você quais são as principais recomendações, principais pontos que o relatório recomenda ao governo e à Embrapa daqui para frente. É um intervalinho bem curtinho, a gente já volta já, tá bom? Oi, gente. Estou conversando hoje aqui com o Silvio Crestana, um dos maiores cientistas brasileiros, para mim, um físico que presidiu a Embrapa e comandou agora uma discussão proposta pelo ministro da Agricultura para fazer uma revisão na Embrapa e alguns projetos para a Embrapa, algumas propostas para a Embrapa. Esse documento foi entregue ao ministro já há pouco mais de um mês. Eu quero perguntar para o Silvio agora, Silvio, quais são as grandes linhas de propostas, de sugestões que você comandou nesse grupo? Vamos pensar rapidamente nos grandes temas, né? Hoje, mudanças climáticas é um problema importante para o mundo todo, em particular para a nossa agricultura. Quer dizer, como que a Embrapa, como o Sistema Nacional de Pesquisa, como a pesquisa pública e privada, à medida que a gente constrói aqui um concerto nacional, né, em que nós juntamos todas as forças pensando no agro brasileiro, como que nós trabalharemos juntos para manter a competitividade, a sustentabilidade, resiliência dos nossos sistemas de produção, trabalhar essa complexidade que é toda essa questão dos dados, que cada vez aumentam mais e as medidas, os manejos, as tomadas de decisão precisam saber trabalhar com esses dados. Aí nós temos uma série de problemas. Então, nós detectamos logo o seguinte: mudanças climáticas, bioeconomia, economia circular, descarbonização do planeta, questão da agricultura, a inclusão produtiva de agricultores que não usam a melhor tecnologia e nem as melhores práticas agrícolas. Esse número é elevado, é fundamental pensarmos nisso. Nós podemos falar aí em mais de 3 milhões de agricultores, dos 5 milhões, que não estão utilizando a melhor tecnologia, não estão usando as melhores práticas agrícolas. Nós temos também as duas transições que são importantes, né? A transição nutricional, uma tendência dos consumidores a mudar de carboidrato para proteínas vegetais, animais, e uma outra transição que é a transição energética, diminuição da dependência do fósforo, né? Substituindo o fósforo por outras formas, bioinsumos e assim vai. A outra transição importante e disruptiva são as duas tecnologias que já estão fazendo uma mudança muito grande na forma de trabalhar, na forma de produzir alimentos, na forma de processar e assim por diante. São as tecnologias digitais, que tem aí toda a parte de dados, né, de ciência dos dados, tem toda a parte de inteligência artificial, vai longe. E a outra é as tecnologias que vêm, ou advindas, das ciências ômicas, como são chamadas, né? Da genômica, a metabolômica, da proteômica e assim por diante. Hoje o homem tem capacidade de alterar os genes
portanto, de animais e de plantas, usando edição gênica, usando CRISPR ou TALEN, né? E RNA recombinante e assim por diante. Tem uma série de abordagens e técnicas que estão vindo aí, são verdadeiramente novas, têm dado os prêmios Nobel àqueles que desenvolveram essas tecnologias, coisas muito recentes. Só que sabemos que elas são disruptivas, elas vão mudar a agropecuária. Então, como é que a Embrapa, como o Sistema Nacional de Pesquisa, se prepara, né, para dominar essas tecnologias? Não só acompanhar, mas criar, né, valor a partir delas. E temos duas assimetrias, como nós chamamos, que é essa, né, dos vamos chamar socioeconômica e digital agora, que é esse número de agricultores que não estão usando as melhores tecnologias e nem as melhores práticas. Temos aí, portanto, um grande desafio. E o outro é o crescimento do agro que se deu do sul indo para o centro-oeste e, ao mesmo tempo, agora caminhando para outros ecossistemas, para outros biomas, e não houve o crescimento equivalente, não é, da pesquisa, da ciência, dos hubs tecnológicos, das agtechs, né, nesses estados, nessas regiões do Brasil, nesses biomas. Eles são fundamentais, né? Floresta tropical úmida, caatinga, mesmo o Cerrado, Centro-Oeste, não tem um número suficiente de instituições de pesquisa e nem de cientistas, né, em função dos grandes desafios que estão lá. Então, aí a gente tem um enorme desafio. E eu falei das tecnologias disruptivas e falei também das transições. Então, esses são grandes temas e as novas abordagens para lidar com a pesquisa, desenvolvimento e inovação. Muito bom. Se você falou em SNPA, Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, o que é isso? A Embrapa é uma empresa gigantesca, pública, e o SNPA, o que é? Como é que essa coisa vai operar em conjunto com a Embrapa? Então, o Sistema Nacional de Pesquisas, que juntou no passado, nos primeiros anos da Embrapa, as primeiras décadas da Embrapa, que juntou as universidades, a pesquisa mais básica, os centros de pesquisa, como Institutos Agronômicos de Campinas, do Paraná, IPAMIG e assim por diante, que são as organizações chamadas Organizações de Pesquisa de âmbito estadual, né? Organizações estaduais de pesquisa. Esse trabalho conjunto deu um resultado fantástico. A Embrapa trabalhou muito mais a tecnologia e a parte aplicada da ciência, né? Enquanto que a universidade é a parte mais básica e as organizações estaduais fizeram a parte adaptativa. Como que uma pesquisa feita lá na soja, no Paraná, ela pode ser usada, aproveitada lá no Centro-Oeste. Essa relação ela foi feita com as organizações estaduais de pesquisa. Então, havia um sistema organizado naquela época, liderado e coordenado pela Embrapa, com recursos, inclusive de treinamento de pessoal no exterior, mais de 1.000 cientistas foram treinados, e não só da Embrapa. A Embrapa tinha a capacidade de financiar, naquela época, os talentos, né, que deveriam ser enviados ao exterior. Esse foi um grande momento, desde a criação da Embrapa pelo ministro Cyrino Lima, mas depois a implementação da Embrapa pelo ministro Alisson Paulinelli. Então, esse foi um grande momento importante dessa passagem aí. Com o tempo, as organizações estaduais de pesquisa foram desaparecendo na prática, por falta de recursos, plano de carreira, concursos e assim por diante. Elas deixaram de ser competitivas e perderam seus profissionais, tanto para a iniciativa privada como para a própria Embrapa. Poucas sobreviveram. Então, esse é um momento diferente. Nós não temos essas mesmas instituições. Então, a Embrapa, como líder nacional, porque ela tem a Rede Nacional de Pesquisa, ela precisa mobilizar as organizações estaduais ou os governos estaduais e encontrar um caminho.
que é o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Agora, com a iniciativa privada também, ficou muito mais complexo. Então, nós propomos no relatório criar uma rede nacional, tipo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que já existe, funciona muito bem no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. É a mesma coisa criar essa rede, que seria não sob as regras do Estado brasileiro, mas sob as regras da organização social, uma gestão desvinculada da organização pública, para poder ter agilidade, flexibilidade, fazer parcerias, que é algo que na organização pública a gente perdeu, inclusive na Embrapa hoje. Bom, Silvio, você fez uma referência interessante no começo da nossa conversa, que a Embrapa hoje é presidida por uma mulher, a doutora Silvia Masloa, que é uma craque no assunto, conhecida por todo mundo, admirada por todos nós, que tem um papel fundamental a jogar. A diretoria é inteiramente nova, o conselho é novo, o ministro é novo, o governo é novo. Então, o seu trabalho liderando esse grupo, do qual tive a grande honra e prazer de participar também, foi entregue ao ministro da Agricultura há pouco mais de um mês. Então, para a gente encerrar nossa conversa aqui, vou te perguntar, e agora? Esse documento já está na mão da diretoria da Embrapa, do conselho, isso vai implicar em alguma gestão, mudança de gestão, você falou em financiamento, são muitos programas importantes de governo, de Estado mesmo, né? Como é que está agora o tema da informação, da comunicação sobre esse grande projeto? Primeiro, dizer que eu não comandei grupo algum, quem sou eu, né, com 2 ministros, com a sua liderança, nem precisou, quer dizer, tudo isso fluiu muito bem. Esse grupo é consultivo, como eu disse no início, e, portanto, ele propõe, ele avalia, analisa e propõe. Foi o que nós fizemos, está pronto, missão cumprida, já entregamos ao ministro no dia 5 de outubro. O que é que se espera? O encaminhamento. Primeiro, o encaminhamento que o ministro já deu, é passar esse documento ao Conselho Superior, Conselho de Administração da Embrapa, para uma análise, para uma avaliação. E, em função disso, tomada de decisão. Pode ser aceito parcialmente ou até não ser aceito. Né? Nós esperamos que seja aceito, pelo menos parte dele, e isso passa a ser uma decisão, se o Conselho aceitar parcialmente ou totalmente, uma decisão do Conselho, uma determinação, a diretoria executiva da Embrapa, que vai precisar construir um plano de ação. Plano de ação no curto prazo, no médio e longo prazo. Isso era o objetivo do nosso grupo de trabalho. Será, se o Conselho decidir, uma responsabilidade da diretoria da Embrapa. Comunicação, não houve ainda uma comunicação oficial. No dia 14 próximo, eu farei uma apresentação em nome do nosso grupo ao Conselho da Embrapa, exatamente nessa dimensão, né? Na expectativa de que o Conselho vai utilizar o nosso relatório para gerar práticas, gerar resultados. E, na nossa visão, nós trabalhamos para que muitas das propostas pudessem ser realizadas, inclusive no curto prazo. E essa é a nossa expectativa. Aparentemente, são tomadas de decisão. E se vai ser tomada a decisão ou não, agora é a decisão do Conselho e do Executivo. Nós não somos do Executivo. Então, essa decisão, esperamos que seja o melhor possível e que nosso relatório possa ser aproveitado. Ok. Silvio, olha, muito obrigado por essa conversa esclarecedora. Espero que dia 14 agora você dê um sucesso lá no Conselho da Embrapa e que o trabalho seja implementado o máximo possível. Parabéns a você, muito obrigado, viu, Silvio? E até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço. Agradeço de público você ter topado, assim como os outros colegas, amigos nossos que trabalhamos juntos. Foi um grande prazer, espero que a gente possa continuar isso. Obrigado por essa conversa, espero que tenha sido útil aí a todos os espectadores, todos que estão nos vendo. Ouvir o Silvio aqui foi uma coisa muito interessante. Só uma pequena recuperação de história. A Embrapa foi criada há exatamente 50 anos. Em 1973,
pelo grande ministro Cirne Lima, da Agricultura, um gaúcho, agrônomo gaúcho, brilhante, que olhava a questão fundamental do Brasil importar comida. Nós tínhamos que passar a ser autossuficiente, no mínimo, se possível, exportar. Cirne Lima criou a Embrapa. 2 anos depois, o Alisson Polelli, ministro da Agricultura, criou grandes programas com base na Embrapa, uma liderança extraordinária, com Eliseu Alves, Ireneu Cabral, grandes cientistas brasileiros que tomaram conta da Embrapa, tocaram para frente, tropicalizando a agricultura brasileira, e o sucesso nós todos sabemos como é que foi. Agora é outro tempo. Agora é o Brasil olhando para o mundo, a sua inserção no mundo como um país relevante na segurança alimentar, na segurança energética, nas mudanças climáticas, que o Silvio citou tão bem aqui. Então, essa nova Embrapa, que todos nós queremos, é objeto desse trabalho coordenado pelo Silvio Cristana, sob determinação do Ministério da Agricultura. Tomara que dê certo, porque o Brasil tem um papel na história fundamental para alimentar o mundo, para cuidar da questão energética e, sobretudo, para cuidar do clima. Até a próxima, se Deus quiser.